Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde aos nossos convidados. Vamos continuar com as audições no âmbito do Grupo de Trabalho de Alargamento de Licença Parental Inicial. Hoje iríamos ter 6 entidades para ouvir. 2 delas, uma já enviou por escrito, a CTP, a Confederação do Turismo de Portugal, já enviou por escrito, e a CAP vai enviar por escrito. Aqui presencialmente connosco temos a CCP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP. Via remota temos a CGTP e temos também a UGT. Quem está via remota também penso que nos está a ouvir, por isso eu ia iniciar a nossa audição. Há alguns partidos que estão noutras comissões e não estão presentes, mas entretanto há de chegar. Eu ia dar por início a palavra à CGTP, à Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, para a sua intervenção inicial, relembrando que tem 10 minutos para a exposição inicial. Cada partido, depois de todas as entidades fazerem a sua exposição inicial 10 minutos, terão 5 minutos para colocar questões, e as entidades, cada uma, terá também depois mais 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Passo desta maneira então a palavra à CGTP, que está remotamente. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores deputados e os restantes parceiros. Sobre a apreciação deste projeto de lei, a CGTP considera que o reforço dos direitos da parentalidade de todos os trabalhadores é fundamental. E é por isso que acolhe favoravelmente a intenção de alargar a duração da licença parental inicial, mantendo a possibilidade de partilha de licença entre os progenitores, de modo a incentivar a partilha de responsabilidades parentais e a promover a igualdade parental. No entanto, e nomeadamente atendendo ao relevo que é dado na exposição de motivos deste projeto, à necessidade de promover o aumento da natalidade e ao reconhecimento de que são vários os motivos que levam as pessoas a não ter mais filhos, entendemos que no quadro geral das dificuldades sentidas pelas mães e pelos pais trabalhadores para exercerem os seus direitos de parentalidade e para conciliarem a vida profissional com a vida familiar, o mero aumento da duração da licença parental inicial, não obstante da sua relevância, se mostra claramente insuficiente. A estabilidade do emprego, os salários justos, a redução e regulação dos tempos de trabalho e reais possibilidades de conciliação da vida familiar com a vida profissional, não apenas nos primeiros meses de vida das crianças, mas ao longo de todo o seu período de crescimento, são fatores, esses sim, que contribuem muito mais decisivamente para o bem-estar das famílias e para o aumento da natalidade. Por outro lado, no que toca aos subsídios parentais iniciais, notamos que se mantêm reduções significativas do respectivo valor, nomeadamente quando as licenças são mais prolongadas, o que limita as possibilidades do gozo de tais licenças, sobretudo por parte dos trabalhadores com rendimentos mais baixos. Finalmente, é imprescindível que as alterações relativas à licença parental inicial e respectivo subsídio sejam estendidas aos trabalhadores em funções públicas, o que impõe a alteração do Decreto-Lei 89 de 2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na eventualidade de maternidade, paternidade e a adoção no regime da proteção social convergente. Portanto, nesta primeira intervenção, era isto que nos oferecia, portanto, comunicar a esta comissão e no final teremos mais alguma coisa também para acrescentar. Obrigada. Muito obrigado pela sua capacidade de síntese da intervenção inicial. Eu passaria então neste momento a palavra à UGT, que também nos está a acompanhar por via remota. Boa tarde a todos os presentes. A UGT acolhe favoravelmente a intenção do alargamento da licença parental inicial de 120 dias para 180 dias, com a remuneração a 100%, com a possibilidade da mesma se prolongar para 210 dias, com remuneração inferior a 100%.
mantendo a possibilidade de partilha de licença entre os progenitores, promovendo a partilha das responsabilidades parentais entre eles. A UGT defende também medidas que reforçam a partilha do gozo da licença partilhada pelos dois pais, por forma a promover a conciliação da vida familiar e profissional e, desta forma, diminuírem os efeitos de progressão da carreira. No que se relaciona com os subsídios parentais, estes são usufruídos principalmente por trabalhadores por conta de outrem, que descontam para a Segurança Social. Podem beneficiar destes subsídios parental trabalhadores da cultura, bolseiros de investigação, beneficiários do subsídio de desemprego, entre outros, com valores muito baixos, quando as licenças são mais prolongadas e os progenitores têm rendimentos bastante baixos. Torna-se assim imprescindível a necessidade, do nosso ponto de vista, de serem acompanhados de outros benefícios de proteção social, não apenas nos primeiros meses de vida das crianças, mas sim ao longo de todo o período de crescimento da mesma. Imprescindível também é o subsídio que seja estendido aos trabalhadores em funções públicas, o que implica uma alteração ao Decreto-Lei nº 89, de 2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na eventualidade de maternidade e paternidade e adoção no regime de proteção social convergente, evitando assim discriminação entre os trabalhadores. Vou passar a palavra aqui à minha colega Wanda Cruz. Da minha parte é tudo. Primeira parte. Muito obrigada a todos. Peço desculpa, mas eu estou aqui com um problema de voz e daí termos aqui reorganizado a nossa intervenção. Realmente queríamos reforçar que é importante, até na questão que foi exposta na exposição de motivos para esta proposta, que o facto do alargamento, como disse a minha colega Graça Patrício, o facto do alargamento da licença parental da nossa concordância relativamente a outras dispensas que existem, nomeadamente para a amamentação e para o aleitamento, que já estão regulamentadas, dever-se-ia revisitar, eventualmente, para complementar estas medidas e estas políticas, também a montante do aumento da natalidade e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, mas não perdendo de vista que são âmbitos distintos, complementares. Uma coisa é a licença parental inicial e outra coisa, portanto, será, e que já está consagrado, a questão da dispensa para amamentação e para aleitamento. Creio que, eu não sei se a minha colega Catarina Tavares, para já, parece-nos que, de forma sucinta, fizemos aqui a nossa primeira abordagem, que depois então aguardamos pelas perguntas que os senhores deputados entendam fazer-nos. Muito obrigada. Muito obrigado pela vossa intervenção e esclarecimentos. Faço então deste fórum, passo a palavra a quem está aqui presencialmente connosco, à Confederação Empresarial de Portugal, à CIP, para a sua intervenção inicial. Recordo que tem até 10 minutos. Então, talvez começando do início, desejando uma boa tarde a todas e a todos os senhores deputados deste grupo de trabalho. E também agradecer o convite para participar nesta audição, destinada a obter contributos para preparar a discussão e votação do projeto que foi apresentado pelos cidadãos relativamente ao alargamento da licença parental inicial. Da perspectiva da CIP, e no âmbito das relações laborais, o tema da proteção da parentalidade tem grande relevância, nomeadamente ao nível dos impactos que tem sobre as empresas, mas neste caso em concreto, também sobre a segurança social, não é? E, portanto, estamos confrontados com este projeto de lei que pretende alterar não só o Código de Trabalho, mas também o Decreto-Lei 91/2009, que estabelece o regime jurídico da proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial da segurança social. O alargamento da dureza prevê-se o alargamento da duração da licença parental inicial e da licença por adoção, por um lado, e o aumento da duração e montante do subsídio parental inicial. Nós lemos atentamente este projeto e perguntámos o que é que está aqui em causa com esta iniciativa. O projeto, na exposição de motivos que faz, fundamenta o articulado.
E parece apresentar, pelo menos na nossa leitura, duas grandes ordens de argumentos. Por um lado, o argumento que se diz respeito às reduzidas taxas de natalidade, ao tema da conciliação e ao custo dos cuidados infantis. Isto parece ser uma primeira ordem de argumentos que justificam depois o articulado. Bem, quanto à natalidade, aparentemente a taxa de natalidade tem sido muito pouco impactada pelo aumento da duração das licenças de maternidade e paternidade, que sofreram um incremento substantivo nos últimos 25 anos. Portanto, não obstante terem aumentado as licenças, a verdade é que a taxa de natalidade não parece disparar ao nível que todos desejávamos. Por exemplo, a licença a utilizar pela mãe passou de 110 dias em 99 para os atuais 150 dias. Estamos a falar de 36% de aumento. A licença do pai passou de 5 dias em 99 para os atuais 28 dias. 460% de aumento. Não obstante estes incrementos, como eu disse, a verdade é que a taxa de natalidade persiste em manter níveis baixos no nosso país. E este é um tema da maior relevância. E disso ninguém tem dúvidas. E, portanto, intervenções políticas em matéria de demografia e natalidade, quaisquer que sejam feitas, por um lado, demoram anos a produzir efeitos, por outro lado, não é só um problema português, também ao nível da União Europeia, face ao envelhecimento da população que nós temos registados, não só em Portugal, mas também ao nível da União Europeia, e na nossa perspectiva não há uma bala de prata, ou seja, um alargamento das licenças por si só, que resolva este problema. O que nós aqui temos defendido, e daí o nosso empenho nos acordos de concertação social que foram feitos em 2006, ambos, para tentar resolver o problema da segurança social, e o que nós temos pedido é uma estratégia séria de médio e longo prazo, onde todos os setores da sociedade portuguesa se identificam na conciliação e empenham na concretização de uma estratégia para o aumento da natalidade. Bem, portanto, nesta matéria, a fundamentação não nos parece que o articulado ou as medidas propostas ao abrigo desta fundamentação resolvam o problema da natalidade. Mas também a promoção da conciliação entre a vida familiar e profissional, ainda dentro desta primeira ordem de argumentos. É que se nós repararmos, para além das alterações recentemente feitas ao Código de Trabalho, nomeadamente em matéria de regime da parentalidade, os últimos dados que dispomos são de 2018. E o que é que nos dizem? O Instituto Nacional de Estatística, em 7 de novembro de 2018, publicou um destaque onde referia, a propósito desta matéria e dos obstáculos criados à conciliação, que 3 em cada 4 respondentes, ou seja, 76,6%, indicaram não terem obstáculos à conciliação da vida profissional com a vida familiar. Isto são os dados do INE, feitos às pessoas que trabalham. E, portanto, também não sabemos se o articulado, ou não nos parece que o articulado, ou que o alargamento permita resolver o problema da conciliação, que tem sido, e recentemente até foi, outra vez, objeto de alterações legislativas. Quanto aos custos dos cuidados infantis, bem, os custos dos cuidados infantis, acho que reconhecemos que são elevados, todos reconhecemos isso. Nós, da nossa parte, temos defendido, para resolver este problema, uma cobertura total das necessidades no que respeita às creches, temos pedido isso. Temos solicitado também creches com horários alargados e gratuitas ou com custo acessível para o caso em que, nomeadamente nos centros urbanos, em que a pressão sobre as creches é muito grande. A organização de apoios a atividades extracurriculares e a organização de tempos livres, quer relativamente ao horário pré-escolar, quer relativamente às férias, também é um aspecto a considerar no que toca a esta matéria. Facilidades de transportes para efeitos destas atividades e apoios ao acompanhamento escolar dentro das próprias escolas. E, portanto, dentro desta ordem de argumentos, nós pensamos que há medidas que poderão melhorar quer a natalidade, quer a conciliação, quer os custos dos cuidados infantis, que não necessariamente o alargamento da licença. Ou que o alargamento da licença pouco contribuirá para resolver esta primeira ordem de problemas que permitem, aliás, que estão alegadamente, servem alegadamente de fundamento à proposta. Uma segunda ordem de argumentos que consta da proposta é a recomendação da OMS que aconselha a amamentação exclusiva até aos 6 meses. E aqui reconhecemos que a fundamentação da proposta está muito desenvolvida. E bem. Mas o primeiro dado é preocupante. O projeto começa por apontar que os resultados do relatório da primavera de 2018 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde mostram que, apesar de 48,6% dos bebés serem amamentados em exclusivo aos 4 meses, essa percentagem diminui para 30,3% aos 6 meses. Isto é um dado preocupante, meus senhores, na medida em que, mesmo no âmbito da licença parental inicial em vigor
em 2018, mais de metade dos bebés não são sequer amamentados em exclusivos até aos 4 meses. E, portanto, será que o alargamento da licença permite resolver este problema? Não sabemos, mas sabemos que deve ser promovida a necessidade de amamentação. O que não passa necessariamente por medidas legislativas, também pode passar por soft policies, nomeadamente campanhas de sensibilização para as vantagens que existem relativamente à amamentação. Depois, a proposta de lei também aponta que Portugal não existem até a data estudos que associam a amamentação à redução de gastos com saúde nem com morbilidade. Concordamos, e então seria importante realizar um estudo sobre esta matéria e fazer um levantamento das vantagens que isto traria para o nosso país em particular. E, portanto, quanto à fundamentação, foi o que analisámos. Relativamente às propostas, bem, as propostas, como eu disse, criam dificuldades às empresas e provocam pressão sobre o sistema de segurança social. Relativamente às empresas, colocam pressões de substituição de elementos no âmbito do nosso tecido empresarial, composto, na sua larga maioria, por micro ou pequenas empresas. Eu costumo aqui dar um exemplo. Uma microempresa com 4 trabalhadores, a falta de um equivale a 25% de uma redução da produtividade dessa empresa. E, portanto, já temos o quadro que temos e é complicado. Mas também podem ter encargos administrativos, porque a gestão do tempo de trabalho feito numa situação em que há alargamentos de licenças pode tornar-se mais complicado, sobretudo tendo em conta que nos defrontamos com a escassez de mão de obra. Por outro lado, a pressão sobre a segurança social, o que me leva a perguntar se foi feito algum estudo de impacto do alargamento desta licença no âmbito do sistema de segurança social. E isso deve ser averiguado para vermos do que é que estamos a falar, dado que também está em curso a discussão sobre o livro verde da sustentabilidade do sistema previdencial da segurança social. Por outro lado, também fazendo aqui um exercício de benchmarking, o que é que nós podemos verificar? Em comparação com os países da UE, em Portugal, a parte da licença parental inicial exclusiva da mãe é de 48 dias, que corresponde a 6 semanas, podendo atingir os 150 dias aproximadamente 21 semanas, o que compara favoravelmente com outros países da União Europeia, como a Holanda, 10 semanas, ou a França, 16 semanas, dados que constam do Maternity and Paternity Leave in the EU do Parlamento Europeu. Mas também o relatório da Unicef, Are the World's Richest Countries Family Friendly, de junho de 2019, que analisa as políticas favoráveis à família em 41 países da OCDE, considera que a Suécia, a Noruega, a Islândia, a Estónia e Portugal oferecem as políticas mais favoráveis à família em 41 países desenvolvidos com dados disponíveis. E os dados alicerçam-se em 4 indicadores. A duração da licença destinada ao pai, a da destinada à mãe, a percentagem de crianças com menos de 3 anos em infraestruturas de acolhimento de crianças e a percentagem de crianças no ensino pré-escolar. E, portanto, nós comparamos bem neste tipo de políticas. Quanto ao articulado, já foi dito, mas nós também temos de ter em consideração que o nosso sistema prevê outros instrumentos que permitem o aumento do período da licença inicial e outras formas de utilização. Para já não falar daquele que diz respeito ao teletrabalho e que permite a utilização do teletrabalho de crianças até 3 anos quando a atividade seja compatível e ao qual o empregador não se pode opor. E, portanto, até aos 3 anos, numa situação compatível, esta situação estaria resolvida sem necessidade do alargamento do período experimental. Eu, se calhar, estou-me a alargar, vejam, e mandem-me parar quando for necessário. Está mesmo nos 10 minutos. Está 10, então... No final terá novamente... Depois temos as várias licenças em que este grupo de trabalho analisará todas as licenças e dispensas que existem, cuja acumulação permite chegar à conclusão que se poderá estender, mesmo com a licença para a amamentação, a um período considerável que permita a amamentação exclusiva até aos 6 meses. E, portanto, aí seria redundante. Por último, e em conclusão, eu não vou falar outra vez das alterações no âmbito da segurança social, porque essas devem ser analisadas e um estudo de impacto, quanto é que isto poderia causar de impacto. Queremos que, no momento presente, o assunto pode ser estudado, analisado, mas, por um lado, analisado como alargar a base daquele dado que vos referi que menos de metade são objeto de bebés, são objeto de amamentação, e, por outro lado, ver se tem necessidade de haver um alargamento desse período, sem prejuízo de que talvez o assunto merecesse uma discussão aprofundada, bastante aprofundada, com dados na própria concertação social. E com isto concluo,
porque no âmbito das últimas alterações, que nem sequer obtiveram, as últimas alterações ao Código de Trabalho, que nem sequer obtiveram o acordo de todos os parceiros sociais, para não dizer de nenhum, quando foi a agenda do trabalho digno, talvez este seria um tema que nos levasse a raciocinar, a confrontar ideias e, eventualmente, a obter um consenso. Muito obrigado pela vossa atenção. 1 minuto e 27, mas temos alguma margem para... queremos que todos os esclarecimentos sejam feitos. E por último, mas não menos importante, passo então a palavra à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP. Boa tarde a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Nós vamos deixar o nosso parecer por escrito. Eu direi 2 ou 3 considerações iniciais e o meu colega depois fará uma abordagem mais estruturada. Começava também aqui pela exposição de motivos deste projeto de lei. Acho que houve, de facto, um esforço sério para aportar para este diploma um conjunto de elementos. Diríamos que faltam claramente outros, talvez os mais preponderantes, nomeadamente nos aspectos que têm a ver com os nossos níveis de natalidade e que estão muito associados, nomeadamente, aos problemas da habitação. Já para não dizer que licenças prolongadas são seguramente muito vantajosas para as crianças, não está tão certo que o sejam também para os progenitores que ficam com as crianças. E, portanto, às vezes era importante termos aqui abordagens mais alargadas. Mas, na perspectiva da CCP, o que nos preocupa efetivamente é nós continuarmos a assistir ao aparecimento de múltiplas iniciativas muito fragmentadas para resolver problemas que estão eles interligados. Nós vimos como esta iniciativas dirigida à questão dos bebés, vimos iniciativas para os jovens, vimos iniciativas para os idosos, ainda vimos aqui pelo meio iniciativas para outras camadas da população. O problema é que, na perspectiva das empresas, nós somos confrontados com as soluções no seu conjunto e, portanto, temos que procurar dar respostas integradas. E isso começa a ser cada vez mais complexo, não só pelos problemas de falta de mão de obra, que a CIPA, aliás, já referiu, mas porque temos muitos outros fenómenos, nomeadamente o aumento da idade dos ativos, que conduz necessariamente ao aumento do número de faltas, e um fenómeno que nós achamos que está a ser pouco estudado, que é o número de ausências para o acompanhamento da população idosa e que em muitas empresas já assume contornos verdadeiramente preocupantes. E, portanto, quando estamos a gerir pessoas dentro de uma empresa, nós temos que conseguir ter capacidade de resolver estes problemas todos ao mesmo tempo, o que é cada vez mais difícil, porque também, como sabemos, as expectativas, nomeadamente dos jovens relativamente ao trabalho, é também bem diferente das gerações anteriores. E a isso acresce um problema que nós, penso que em todas as audições em que tratamos da questão do alargamento das licenças parentais, não deixamos de invocar, que é os problemas relativos à substituição de trabalhadores. Nem os custos da substituição de trabalhadores são iguais, portanto, sempre que temos que substituir um trabalhador por um período de tempo determinado, os custos aumentam significativamente e, por outro, hoje em dia é cada vez mais complicado termos condições para a substituição destes trabalhadores. E, portanto, em empresas em que caminhamos para médias etárias superiores a 50 anos, em empresas que temos cada vez mais dificuldades em contratar novos trabalhadores, que aparecem um conjunto de outros problemas. Este tipo de iniciativas, mesmo tendo um fim que todos consideramos absolutamente fundamental, que é o aumento da natalidade em Portugal, devem ser abordados numa perspectiva que olhe para as empresas no seu conjunto e para os problemas com que a sociedade portuguesa se defronta também no seu conjunto. Admitimos que a Assembleia da República, que acaba por trabalhar um pouco por comissões,
tenha aqui uma abordagem mais fragmentada, mas, por exemplo, a concertação social é um espaço por excelência que nos permite discutir os assuntos, quer da promoção da natalidade, do envelhecimento ativo e da promoção da melhoria dos rendimentos das pessoas de uma forma integrada, e estamos convictos que conseguiríamos chegar a soluções que globalmente fossem vantajosas para as pessoas e também para as empresas. Passava a palavra ao meu colega. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Alberto Saio Melo, sou consultor da Confederação do Comércio e Serviços. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, alguns dos quais tenho o gosto de reconhecer de outras rondas negociais, de alguns anos já de iniciativas deste tipo. A primeira ideia, o que era importante ser referido, a doutora Ana Vieira já referiu relativamente ao enquadramento deste projeto de lei, desta matéria, nomeadamente no que diz respeito à vantagem de todas estas matérias serem vertidas na concertação social para poderem ser apreciadas com enquadramento e não iniciativa a iniciativa, mais ou menos isolada. Não há vantagem nisso, o mundo empresarial é um só, o mundo do trabalho é um só e, portanto, era importante que estas iniciativas fossem enquadradas. O que há a dizer sobre isto é o seguinte: não haja dúvida, e eu quero que isto fique muito claro logo no início da minha intervenção, de que a Confederação do Comércio e Serviços considera que o alargamento, o apoio à maternidade e à paternidade, à parentalidade, é socialmente virtuoso. Portanto, não haja dúvida a esse respeito. Todas as medidas que apoiem a parentalidade são socialmente virtuosas. A Confederação do Comércio há muito tempo que defende o aprofundamento de todas as medidas que promovam a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E reconhece a importância dos incentivos à natalidade. Isto que fique claro. O que a Confederação do Comércio acha também é que, quando são tomadas estas iniciativas, que unilateralmente aumentam períodos de licença, não se tem em conta o inconveniente que a substituição de trabalhadores em licença traz para as empresas. Nas empresas de microempresas, pequeníssimas empresas, como são cerca de 90% das empresas portuguesas e quase todas as que a Confederação do Comércio e Serviços representa, a substituição de trabalhadores, já foi referido aqui pelos meus colegas, é onerosa. Tem encargos, não é o mesmo ter um trabalhador contratado há anos que entra de licença e um trabalhador substituto que se tem de enquadrar, adaptar à nova função e depois o custo que existe com a reintegração, depois de prolongado período de ausência por licença, do trabalhador licenciado. E, portanto, não nos opomos, evidentemente, aos apoios à parentalidade. Achamos que devem ser acarinhados, incentivados. Mas não pode esquecer-se que as empresas não podem suportar sozinhas, com a Segurança Social, os custos da substituição de trabalhadores em licença. Como nós gostamos de não limitar a fazer críticas e análises, gostamos de fazer propostas, faço 3. A Confederação apresenta 3 propostas. Primeiro, apoios concretos às micro e pequenas empresas destinados à formação de trabalhadores substitutos, trabalhadores e trabalhadoras em licença parental, que incluam subsídios para suportar a formação destes. Em segundo lugar, a consagração expressa da substituição de trabalhadores em licença parental como fundamento da contratação a termo e do trabalho temporário. Não está claro na lei que seja esse fundamento. Em terceiro lugar, incentivos à reintegração de trabalhadores em licença parental após longos períodos de gozo de licença que permita a readaptação após longos períodos de ausência de trabalho. Em síntese, apoio à integração dos trabalhadores substitutos, consagração da possibilidade de contratação a termo com fundamento expresso na Lei de Trabalho, apoio à reintegração dos trabalhadores que regressam de licença.
O aspecto final, além do que foi já referido sobre a vantagem do enquadramento destas questões na concertação social, tem que ver com uma chamada de atenção. Não fique a ideia que o que se faz aqui é coisa pouca. O que está aqui é um aumento de 50% na duração da licença parental. Portanto, isto não é uma medida pouca, é uma medida de fundo e, portanto, deve ser pesada como medida de fundo que é. E era isto que tinha para dizer na intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção e após esta ronda inicial dos nossos convidados, cada partido terá 5 minutos para fazer perguntas a todos os intervenientes, quem está remotamente e quem está aqui. Depois, no final, cada um terá novamente 10 minutos para responder às perguntas dos partidos políticos. Desta maneira, passo a palavra à senhora deputada do PSD, Sandra Pereira. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Senhoras e senhores deputados, eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, cumprimentar as entidades várias que estiveram aqui presentes nesta audição e quero, sobretudo, agradecer a vossa disponibilidade para participar aqui nesta audição, agradecendo a vossa intervenção inicial, que temos, por certo, contribuirá seguramente para o desenho de melhores políticas públicas. O PSD fez questão, precisamente, de, no âmbito do processo de especialidade relativo a esta iniciativa legislativa de cidadãos, numa matéria que traz alterações tão importantes quanto esta, com inúmeras implicações nas relações laborais que reconhecemos, o PSD fez questão de ouvir na íntegra os parceiros sociais e, por isso, entendemos que esta audição é muito pertinente e muito importante. Como disse, ocorre no âmbito de um processo de especialidade relativo a uma iniciativa legislativa de cidadãos e, naturalmente, que é uma iniciativa, temos por certo, que evidencia uma clara preocupação com a proteção da parentalidade e com o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, matérias que consideramos que são da maior importância, naturalmente, eu acho que isso todos até consideramos, e que acompanhamos e estão absolutamente em linha de preocupações, com as linhas de preocupações expressas no programa do Governo. Na verdade, a proteção da parentalidade, a conciliação entre a vida profissional e familiar, a igualdade de género, a criação de políticas que incentivem a natalidade são prioridades claras do PSD, mas entendemos que tem uma abrangência muito grande e tem várias implicações, naturalmente, na sociedade que importa acautelar e, sobretudo, analisar. Sempre defendemos e continuaremos a defender uma política de apoio à natalidade robusta e medidas concretas que incentivem uma parentalidade mais equilibrada entre homens e mulheres. É fundamental que pais e mães possam partilhar de forma justa as suas responsabilidades em prol de uma efetiva igualdade de género e de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Naturalmente, e como já disse, um tema com esta relevância que encerra em si inúmeras e múltiplas implicações, desde logo sociais, económicas e financeiras, como podemos até aqui ver, pelas vossas intervenções e pelas variadas intervenções que aqui houve, e que impacta com a sustentabilidade da segurança social, como já foi dito, e com a produtividade e competitividade do nosso tecido económico e empresarial, merece ser tratado com rigor e com a ponderação que consideramos necessárias. E, portanto, rejeitamos, naturalmente, que não se trata aqui de ser a favor ou ser contra. Todos nós somos a favor dos direitos de parentalidade, mas, naturalmente, que há ponderações e equilíbrios que é necessário ter que fazer, e este é o sítio certo. E é por isso também, este é o sítio certo, agora, depois de apresentada esta iniciativa legislativa de cidadãos, e depois dela ter sido aprovada, e depois de ter que correr o competente processo de especialidade. Por esta razão, o PSD sempre defendeu que todas as decisões, o que não aconteceu, sobre estas matérias devem ser alcançadas em sede de concertação social, envolvendo os empregadores, trabalhadores e o Governo, e estamos convencidos, estamos absolutamente convencidos, e tem sido assim, a prática diz-nos isso, que os compromissos alcançados em sede de proteção de concertação social são sempre mais consistentes e geram maiores equilíbrios, porque partem exatamente do diálogo entre as partes e corresponsabilizam as partes na efetividade dessas soluções. E o sentido de voto do PSD nesta matéria tem apenas e somente a ver com isto. E, portanto, rejeitaremos todas e quaisquer ilações que se queiram retirar
de um discurso que não tenha somente a ver com isto. No âmbito, tínhamos aqui algumas perguntas, mas necessariamente que avançaram com muitas das respostas que nós temos. Vou aqui colocar algumas delas. No âmbito das audições anteriores, nós podemos já verificar, foi aqui dito, que os direitos de parentalidade que estão já consagrados na lei não são efetivamente gozados em pleno pelos pais. E a minha pergunta seria quais consideram que são os maiores entraves que existem ao gozo pleno desses direitos, que estão já atualmente consagrados na lei, e se entendem, ou porque é que se haveria de entender, que a aprovação deste projeto de lei pode fazer a diferença no aumento do gozo efetivo desses direitos. Porque se efetivamente os direitos que temos atualmente não são já gozados plenamente, não me parece, isto é uma reflexão que deixo, que o pleno alargamento dos direitos de parentalidade por si só seja capaz de constituir um incentivo ao gozo pleno e efetivo dos mesmos. E, portanto, a minha reflexão para já era esta. Depois, gostaria também de perguntar se tem, uma das coisas que temos falado muito ultimamente e bem, é nas desigualdades salariais, na promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. E eu pergunto se tem alguma ideia do impacto que o alargamento da licença parental inicial por mais 2 meses possa ter, se é que tem, na promoção da igualdade de género. Pergunto em concreto se o alargamento da licença parental inicial nos moldes que está proposto poderá agravar, eu vou terminar, Sr. Presidente, as desigualdades de género, quer na família, quer no mercado de trabalho. Ou seja, há ou não há, ou poderá ou não haver, um desincentivo ao emprego feminino, que é disto que se trata, porque a maioria dos direitos de parentalidade são gozados efetivamente pelas mulheres. E depois queria, de certa forma já foi dito aqui, o impacto que tem nas empresas, sendo que se nós precisamos, por um lado, de crianças nós precisamos de empresas robustas a produzir e competitivas. E, portanto, é este ponto de equilíbrio que eu acho que tem que ser aqui bem medido e, por isso, uma matéria destas tem que ter claramente a intervenção de trabalhadores, sim, mas de empregadores, num diálogo social constante e concertado. Disse. Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra de seguida ao Grupo Parlamentar do PS, a deputada Ana Bernardo. Muito obrigada, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Quero, obviamente, começar por agradecer a presença dos representantes dos parceiros sociais, especialmente aos que aqui estão hoje conosco, mas bem como àqueles que também se encontram em videoconferência, sem deixar, contudo, de agradecer à CTP e à ACAP, à CTP o envio já do contributo por escrito e à ACAP o seu envio posterior. Como já aqui foi referido, estamos no quadro de um processo de discussão na especialidade de um diploma aprovado na generalidade e, portanto, que o Partido Socialista aprovou, portanto, votou favoravelmente, e destacando-se aqui que é, de facto, um diploma que decorre de uma iniciativa legislativa de cidadãos, portanto, um importante instrumento de democracia participativa que devemos saudar e a que devemos dar seguimento. Obviamente, e também já tivemos a oportunidade de o referir até com a audição tida com as representantes dos subscritores deste diploma, que também para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teria sido desejável que uma alteração nesta matéria pudesse ser resultado de um amplo consenso entre parceiros sociais, nomeadamente em sede de concertação social. Não foi possível, não foi essa a via, foi uma iniciativa de cidadãos, mas também dizer que, do nosso lado, apoiamos e defendemos que todos os parceiros sociais fossem ouvidos em sede desta discussão e, no fundo, com um objetivo muito concreto, que é a possibilidade de melhorar, aperfeiçoar o diploma, de robustecer o diploma e de criar os necessários equilíbrios que, no final destas audições, se entenderem como relevantes. Como sabem, ao longo dos anos, a governação socialista veio reforçar as políticas de parentalidade, alargamento de licenças parentais, fomento de uma verdadeira partilha entre progenitores e uma melhor conciliação da vida pessoal e profissional.
E, portanto, esta medida vem, no fundo, dar alguma continuidade ao regime existente. Destacar aqui que Portugal foi pioneiro, esta situação foi referida já em algumas audições que tivemos, mas, obviamente, todos sabemos que Portugal foi um dos pioneiros desta matéria na União Europeia e que temos vindo a registrar um percurso de consolidação de direitos e de mecanismos de proteção à criança e à parentalidade. E aqui, permitam-me que diga abertamente, que também progressos esses que se devem muito ao trabalho e empenho dos parceiros sociais na construção de soluções, quer ao nível de uma macro, de uma concertação social, quer até em termos mais de locais, através de negociação coletiva. Nós, em termos de resultados, e dizer claramente que não medimos o resultado destas medidas apenas em função daquilo que é a evolução imediata da taxa de natalidade, ainda que seja importante, mas a natalidade é, por si, como vários referiram, é algo que exige uma abordagem muito mais transversal do que apenas a da proteção na parentalidade, que implica um conjunto diverso de áreas políticas públicas, mas que existe também uma política adequada ao nível do mundo do trabalho, seja ele em termos de conciliação da vida pessoal, de promoções, de carreiras, das próprias políticas salariais, nomeadamente das práticas remuneratórias. Mas dizer claramente que os resultados demonstraram o sucesso da aposta que tem vindo a ser feita, com muitos mais pais hoje a partilharem a licença do que antes. Em 2023, 49,6%, é positivo, mas também demonstra que ainda há 50% que não o fazem e, portanto, o caminho deve continuar a ser percorrido e este, no fundo, é um dos passos, mais um passo importante nesse caminho. E passo às perguntas. Um dos aspectos que foi bastante destacado nas audições anteriores tem a ver com a necessidade de conciliar o alargamento da licença, que todos consideram um elemento positivo, com uma melhoria, uma efetiva partilha entre os progenitores. Assim, pergunto claramente a todos os parceiros se consideram que a proposta de diploma é suficiente e adequada para prosseguir tal objetivo ou se haverá instrumentos, mecanismos ou condições para a melhorar. Ainda sobre esta questão da partilha, e como dizia, 50% dos pais já partilham, mas não conseguimos saber qual é efetivamente o número de dias e o equilíbrio na partilha entre pais e mães. Não temos dados desagregados, a Segurança Social ficou de dar alguma informação, nós temos, mas aqui perguntaria claramente, sobretudo aos parceiros empresariais, se do seu dia-a-dia nas empresas se tem alguma informação sobre a percentagem de partilha entre pai e mãe em termos de duração efetiva de licença. E depois, para terminar, para todos os parceiros, se há alguma informação ou alguma nota que considerem pertinente relativamente àquilo que sentem como constrangimentos no acesso a licenças, dificuldades por parte das empresas. Eu termino, peço a tolerância que foi dada previamente, portanto, que possam concorrer para alcançar este objetivo e aqui, obviamente, saber que também aqui na empresa é uma realidade multifacetada e que varia em função das empresas, dos setores, mas ainda assim, se há algum contributo, porque também nós somos sensíveis àqueles argumentos que nos deixaram sobre os impactos nas empresas e a dificuldade que instrumentos desta natureza têm em termos de gestão empresarial. Mas, obviamente, eu creio que posso concluir que todos nós partilhamos o objetivo que é, como aqui foi dito, que é o de criar condições positivas para as famílias, para a sociedade, em termos de parentalidade e de direitos da criança, porque, em última instância, é das crianças que estamos também aqui a falar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Desta forma, passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Armando Grave. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar e agradecer a presença dos representantes das instituições e, paralelamente, também os que não estão aqui presentes fisicamente, mas estão em videoconferência. Senhoras e senhores deputados,
nunca descuidando que estamos a abordar o alargamento da licença parental nas suas causas e nos seus efeitos, sejam eles ao nível do Estado ou ao nível dos privados, devo avocar o que já foi referido em sede deste grupo de trabalho, que aqui em Portugal, Portugal é o país que mais sofre com esta queda abrupta da natalidade. Conforme é identificado, nunca como hoje se nasceu tão pouco em Portugal. A curva descendente é preocupante e urge tomar medidas imediatas e concretas para a resolução e correção deste problema, que há décadas se vem avolumando e que todos os governos antecedentes não podiam desconhecer. O grau de sustentabilidade geracional e populacional encontra-se em estado bastante crítico e coloca em causa, inclusive, as futuras políticas públicas nas suas múltiplas vertentes. Então, o que fizeram os vários governos? Nada ou quase nada. E a isto permito-me eu identificar como dolo, senhores deputados. Os governos sabiam que o desfecho seria este e, mesmo assim, permitiram que tal acontecesse e nada fizeram para o evitar. É entendimento do Partido Chega que, face a esta preocupação de índole geral, apenas e só políticas públicas assertivas e coerentes poderão reverter esta curva descendente. Desde logo, há então que reconhecer, nos termos do Partido Chega, a família como instituição central da nossa sociedade. Além disso, assegurar que as mulheres não continuam a ser penalizadas no acesso ao mercado de trabalho em virtude de serem ou pretenderem a vir a ser mães. No programa político do Chega, uma das medidas propostas potencializava o aumento da licença parental para 12 meses, permitindo o gozo repartido entre os progenitores. No entanto, havia outras, tais como reforçar a proteção das mulheres em todas as suas vertentes, enquanto grávida e após parto, e no que diz respeito à discriminação laboral e ao seu combate à promoção de incentivos fiscais a empresas com políticas amigas da família. Portanto, gostaria de relevar aqui proteção, através de incentivos fiscais, a empresas com políticas amigas de família. Vai de encontro ao que já foi dito aqui. Também a flexibilização dos horários para mães e pais e incentivo, sempre que possível, ao teletrabalho. Este ano, no que a propostas de alteração do Orçamento de Estado 2025 disse respeito, apresentámos, o Chega, a alteração onde era proposta a seguinte redação: o rendimento relevante do trabalho independente a ser considerado é determinado de acordo com a média dos últimos 12 meses, com o registro das remunerações que precedem o mês do requerimento, nos seguintes termos: 100% do valor das prestações de serviços, 50% dos rendimentos associados à produção e venda de bens. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, em Portugal existem aproximadamente cerca de 700 mil trabalhadores e trabalhadoras por conta própria, estando muitas vezes dependentes economicamente de um só cliente, entre aspas, o cliente. Neste panorama, muitos dos denominados recibos verdes estarão 100% dependentes da única, digo eu, única organização para quem prestam serviços, o que, em situações como o da parentalidade, os torna bastante vulneráveis, quer familiarmente, quer a nível da tesouraria pessoal. Sublinha-se, a título de exemplo, sobre o subsídio parental, que, além de constituir num benefício e apoio social, é um direito para o qual todos os trabalhadores colaboram. Sabemos bem, uns mais, outros menos. Sejam dependentes, sejam independentes, e deveriam caber de igual forma, mesmo a mínima, a todos os trabalhadores e especialmente as trabalhadoras. No entanto, com as limitações no que ao valor a receber diz respeito, a tributação para efeitos da TSU não incide sobre a totalidade do valor das prestações, pelo que o valor remuneratório também será substancialmente inferior. Assim, além da instabilidade pecuniária dos trabalhadores independentes, estes ainda ficam prejudicados pelo valor da remuneração em referência. E para que se faça nota evidente, um trabalhador, por conta de outrem, no caso de fazer o pedido referente ao subsídio, irá receber, se optar pelos 120 dias de licença ou 150 dias da licença partilhada,
o equivalente a 100% da remuneração, enquanto um trabalhador independente apenas e só receberá o correspondente aos 70% do rendimento obtido. Nós sabemos bem o que está na lei. Eu sei o que está na lei, penso que todos nós aqui sabemos o que está na lei. Face ao exposto, é imperativo que o Governo diligencie no sentido de igualar ou pelo menos mitigar a diferença que constitui numa discriminação negativa, ou nesta discriminação negativa, entre um trabalhador dependente e independente, no que ao período de remuneração de referência deve ser considerado e sobre o qual incidirão os montantes devidos, especialmente nas situações de parentalidade aos trabalhadores independentes. Portanto, eu gostaria de colocar algumas questões. No aspecto da atual legislação sobre a matéria, em confronto com a proposta dos cidadãos para o alargamento da licença parental, e uma vez que temos aqui presentes os digníssimos representantes destas instituições, quais as dificuldades que entendem que os pais vão encontrar ou encontram e quais os efeitos profissionais e pessoais de que eles são objeto? Aqui eu gostaria de incluir também o acesso às creches e aos jardins infantis, para que eles possam vir a trabalhar. Na vertente financeira, qual o efeito das propostas aqui apresentadas na sustentabilidade da segurança social e também das empresas? Porque as empresas, isto também tem custos para as empresas. Nós sabemos. Serão as propostas execuíveis? Até que ponto as medidas apresentadas poderão assegurar o aumento ou não da natalidade? Com as medidas apresentadas, tendo em conta a estrutura jurídica sobre a matéria, muito obrigado, termino já, Sr. Coordenador, com as medidas apresentadas e tendo em conta a estrutura jurídica sobre a matéria, como consideram solucionar, neste caso, as desigualdades criadas legalmente, porque foi a lei que as criou, entre as trabalhadoras dependentes e independentes? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Registro que excedeu em muito o seu tempo. Okay. Eu tento ter uma certa liberdade. Peço imensa desculpa, Sr. Mas vamos manter esta liberdade para realmente e peço desculpa também as nossas dúvidas serem esclarecidas. Obrigado. Com a ausência da Iniciativa Liberal, eu iria passar então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria agradecer às várias entidades, permitam-me este cumprimento coletivo, quer as que estão online, no caso a CGTP e a UGT, e aqui presencialmente a Confederação de Comércio e Serviços e a CIP, agradecer a presença, agradecer os contributos naturalmente, e nós estamos numa fase de audição, não vou entrar em polémica com considerandos que foram feitos e dos quais discordo, e outros concordo, naturalmente, mas reafirmar qual é a nossa visão sobre esta questão. Como sabem, isto resulta de uma iniciativa legislativa de cidadãos, uma iniciativa legislativa de cidadãos que mereceu o apoio maioritário deste Parlamento e mereceu a oposição do PSD e do CDS, e, portanto, foi aprovada, apesar do PSD e do CDS serem contra o alargamento da licença parental e terem votado contra o alargamento da licença parental. Nós somos a favor do alargamento da licença parental, tal como foi proposto pela Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Seríamos a favor até de um alargamento maior, não apenas estes 60 dias que estão aqui consagrados, mas podermos ir além desse período, mas é esta a proposta que estamos a discutir e que merece o nosso apoio. Achamos que é muito importante garantir a remuneração de referência, o 100% do pagamento da remuneração de referência, porque isso é uma condição de igualdade no acesso a este tempo extra da licença parental inicial, e entendemos que ela, como foi aqui reforçado nas audições, peço desculpa, que tivemos ontem, que este alargamento deve ser um alargamento no quadro do regime de incentivo de partilha que foi criado em Portugal nos últimos anos, que foi aprofundado em Portugal nos últimos anos, ou seja, que procure estimular um maior equilíbrio nas tarefas de cuidados e, portanto, combater a divisão sexual que prevalece e a lógica patriarcal que continua a imputar às mulheres a maior parte do volume de trabalho de cuidados, com as consequências que isso tem em termos de igualdade, de carreira, de discriminação, etc. Queríamos também, quero também, em nome do Bloco de Esquerda, reafirmar que não nos parece que seja de todo pertinente qualquer tipo de alteração nos fundamentos dos contratos a prazo. Aliás,
está plenamente enquadrado pela legislação a substituição de um trabalhador ou trabalhadora que esteja a beneficiar de licenças parentais e, portanto, não faz qualquer sentido, do nosso ponto de vista, estar a aproveitar o alargamento da licença parental para alargar os fundamentos da utilização de contratos precários. Também entendemos que os motivos para o alargamento desta licença não decorrem e a legitimidade e a nossa apreciação sobre a bondade e a pertinência do alargamento da licença parental inicial não decorrem da utilização dessa licença necessariamente para a amamentação e não é possível, obviamente, estabelecer nenhuma relação automática, necessária e direta entre uma só política na área da parentalidade e o aumento das taxas de natalidade, porque elas resultam de um conjunto muito mais vasto de fatores e, portanto, não rejeitamos qualquer pensamento segundo o qual só se houvesse uma correlação estatística infalível e proporcional entre o aumento da licença e o aumento da natalidade, aquela seria um instrumento pertinente. Não, ela é sempre um instrumento pertinente na medida em que é uma forma de aumentar o tempo disponível para os pais e as mães estarem com as crianças e aumentar o tempo de que as famílias disponham para os processos de vinculação afetiva, emocional e o convívio com as crianças. E, portanto, isso basta-nos para defendermos o aumento das licenças. E, portanto, não é nem a natalidade, nem o período de amamentação que, do nosso ponto de vista, tem qualquer relação ou que justificam este alargamento, embora o alargamento da licença possa ser utilizado para prolongar a amamentação em alguns casos e possa contribuir entre outros fatores, para que as pessoas possam aproximar os seus projetos de parentalidade desejada daqueles que realmente realizam. Finalmente, nós estamos de acordo com o alerta, se quisermos, que foi deixado pelas confederações sindicais relativamente à necessidade de estender o alargamento da licença aos trabalhadores da administração pública, aos trabalhadores que estão abrangidos pela Lei Geral de Trabalho em funções públicas, e entendemos que isso deve ser acautelado na redação da lei. Penso que o espírito é esse. E também achamos que a proteção na parentalidade tem-se procurado aproximar do ponto de vista da proteção social, e nomeadamente dos direitos de parentalidade, o regime dos trabalhadores contra outrem e dos trabalhadores independentes. Dito isto, nós não podemos deixar de dizer que sempre que um trabalhador independente esteja na dependência económica de uma entidade, isso é não um indício bastante, mas é um indício que, somado a outros, pode revelar estarmos ali em presença de um falso recibo verde. E a forma de garantir os direitos desse trabalhador, os direitos plenos desse trabalhador, é, sendo o caso, reconhecer o contrato de trabalho subordinado desse trabalhador. Para os verdadeiros trabalhadores independentes, deve haver o acesso à proteção na parentalidade. Esse acesso à proteção na parentalidade deve resultar no sistema contributivo dos descontos que são feitos. Eu não percebi se era a proposta do Chega aumentar as contribuições dos trabalhadores independentes. Seria uma proposta certamente altamente impopular junto dos mais de 800 mil trabalhadores independentes, porque foi isso que foi sugerido. Os trabalhadores independentes têm uma base contributiva que é 70% de rendimento. Para quê? Para pagarem menos contribuições a partir da ideia de que o dinheiro que fica realmente disponível para os trabalhadores é 70% do que eles ganham, porque, ao contrário de um trabalhador por conta de outrem, eles têm que pagar os seus materiais, as suas instalações. E, portanto, a menos que se queira penalizar os trabalhadores independentes aumentando as contribuições, o que deve prevalecer é a relação sinalagmática entre a contribuição e o benefício, garantindo sempre patamares mínimos de proteção também na parentalidade para os trabalhadores independentes, e nós temos também defendido isso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento as senhoras dirigentes da CGTP e da UGT que nos acompanham e participam por videoconferência. Eu cumprimento também os senhores representantes da CIP e da CCP. Eu gostaria de começar com duas considerações prévias sobre a problemática que temos aqui em discussão. Desde logo sobre a importância desta iniciativa, que o PCP acompanha,
que constitui um avanço muito importante, desde logo nos direitos das crianças e também nos direitos das mães e dos pais, enfim, nos direitos das famílias e no benefício da sociedade e também da economia. Trata-se de uma iniciativa, como digo, o PCP não só acompanha, como tem também uma iniciativa própria, aliás, mais avançada, designadamente quanto aos prazos, e procurará contribuir na discussão na especialidade para a melhoria deste projeto. Eu gostaria de salientar que se trata, de facto, de um progresso social que não, independentemente dos custos no imediato, representa um investimento que a prazo será significativamente reprodutivo. Terminaria estas considerações para rejeitar a tentativa em marcha de culpabilização quer dos senhores promotores, e são à volta de 25 mil, quer das forças que apoiam e acompanham esta iniciativa, nomeadamente os partidos que votaram a favor desta iniciativa. E além da culpabilização e de um verdadeiro anátema que se pretende lançar sobre os promotores da iniciativa, visa fundamentalmente condicionar a discussão política em sede de especialidade e, portanto, trata-se de uma rejeição inequívoca e veemente que eu gostaria daqui registar. E este processo de culpabilização assenta fundamentalmente em dois tipos de argumentos. Um relativamente aos custos e até ao alegado prejuízo para a sustentabilidade da própria segurança social, ignorando que subsistem problemas ainda por resolver relativamente ao financiamento da segurança social, à insuficiência do financiamento da segurança social, que resulta da existência de trabalho não declarado, de remunerações não declaradas, dos baixos salários, não é? E também das situações de precariedade. É preciso ver que a precariedade é um dos fatores fundamentais da insuficiente natalidade. A CIP veio aqui tentar um exercício de pôr em confronto os avanços na proteção da maternidade e da paternidade versus as taxas de natalidade que ocorreram entretanto. Essa relação é claramente forçada, na medida em que, como digo, há inúmeros outros fatores que concorrem ou criariam melhores condições para a decisão de ter filhos no momento e no número de consideração dos casais do que essa relação forçadamente resumida, restritiva, que não tem nada a ver com a realidade. O que é uma realidade é que os jovens não têm mais filhos, ou não têm filhos, ou não têm mais filhos, e no momento em que o desejariam, porque as suas condições materiais simplesmente não o permitem. E um dos elementos que caracterizam essa dificuldade tem a ver justamente com a precariedade. Nós ontem tivemos aqui testemunhos muitíssimo importantes, qualificados e quantificados, relativamente aos efeitos profundamente nefastos da precariedade na problemática da natalidade. Foi aqui descrito, nomeadamente pela Sra. Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e também pela Sra. Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que há inúmeras situações em que o empregador não renova o contrato a termo pelo simples facto de a trabalhadora estar grávida ou estar em vias de estar grávida, o que é uma violência completamente inaceitável. Foi aqui também aduzido, julgo que pelo senhor representante da Confederação do Comércio, que há uma dificuldade na substituição das trabalhadoras em licença de maternidade, porque haverá, inclusive, dificuldades do ponto de vista do enquadramento jurídico. Com devido respeito, isso não é verdade. A substituição de trabalhadoras em licença de maternidade é, digamos, um fundamento perfeitamente previsto na legislação laboral e no Código do Trabalho. Portanto, seria útil que não enverdássemos por esse tipo de argumentos. Bom, eu gostaria de colocar aqui um conjunto de perguntas
que dirigiria tanto às confederações sindicais como às confederações patronais, e que tem a ver, desde logo, em que medida é que os salários mais justos, maior estabilidade no emprego, criaria ou não melhores condições para a maternidade e para a paternidade. E, nomeadamente, em relação às associações patronais, que ações é que elas próprias têm desenvolvido no sentido de corrigir a precariedade, de promover melhores salários. Pergunto concretamente às duas associações, às duas confederações, se reconhecem, se sim ou não, como dizem estas instituições que referi atrás, se a precariedade é um fator inibidor da natalidade. É uma pergunta retórica, bem sei, mas gostaria que nos acompanhassem nesta reflexão. Que contribuição concreta é que estas associações têm para dar, para aumentar a natalidade e garantir condições de desenvolvimento, de bem-estar às crianças, aos pais e às mães e à qualidade de vida das famílias. E já agora, para terminar, perguntar se reconhecem que a criação de condições mais favoráveis para a maternidade e para a maternidade, para o desenvolvimento, pelo menos na fase inicial das crianças, mais saudável, tem ou não tem, não só em termos imediatos, mas a prazo, efeitos muito positivos na própria produtividade dos trabalhadores. E disso, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta ronda pelos partidos, passo a palavra à deputada do LIVRE, Isabel Mendes Lopes. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde. Muito obrigada por estarem connosco. Queria cumprimentar as senhoras dirigentes da CGTP e da UGT e os senhores representantes da CIP e da CCP. O LIVRE considera que a licença parental não é apenas um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas é também um direito das crianças. As crianças têm o direito de estar com as suas mães e com os seus pais o máximo de tempo, principalmente nos primeiros anos de vida, que são essenciais para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para, na verdade, uma sociedade mais saudável. E, portanto, é da maior justiça conseguirmos aumentar as licenças parentais. E esta proposta que hoje estamos aqui a discutir é uma proposta que veio da sociedade civil, uma proposta cidadã, que nós louvamos muito, mas que é uma proposta de continuidade face àquilo que já existe. Na verdade, o que o LIVRE defende são propostas bastante mais ambiciosas de se conseguir que a criança esteja um ano inteiro em casa com os seus pais, mas não é isso que estamos hoje aqui a discutir. Esta proposta que estamos aqui a debater, na prática aumenta a licença parental existente em 2 meses, permite, no caso de a mãe querer e poder amamentar durante os 6 meses que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que também é algo que nós defendemos que seja possível, traz-nos algumas dúvidas e algumas questões, e era isso também isso que gostávamos de debater. Uma é o problema de poder agravar a desigualdade de género no mercado de trabalho, que continua a existir. As mulheres continuam a ser penalizadas pelo seu usufruto da maternidade e os homens que também querem exercer os cuidados muitas vezes também são penalizados por tentarem exercer o seu direito parental ou o seu direito a cuidar de outros. A verdade é que temos feito um caminho grande de mudança de mentalidade, isso é muito visível nos últimos anos e é muito positivo, mas a verdade é que continuamos a ter as mulheres a tirar mais tempo da licença parental e isso vai provocando a desigualdade no mercado de trabalho. E, portanto, um dos receios com este alargamento da licença parental é que a desigualdade aumente, ou seja, as mulheres tirem mais tempo do que os homens proporcionalmente ao que hoje acontece. E, portanto, nós gostávamos também de perceber que mecanismos é que podem ser utilizados e se têm sugestões para combater este possível aumento da desigualdade de género e o que é que poderia ser feito para fomentar que haja uma maior partilha, não só as licenças serem partilhadas, mas também o tempo ser partilhado entre homens e mulheres, portanto, encaminhar-nos para que homens e mulheres terem o mesmo tempo de licença parental.
Outra pergunta que tinha diz respeito à experiência que têm todas as entidades que estamos aqui a ouvir sobre a diferença de tempo de licença que trabalhadores com diferentes tipos de rendimento costumam tirar. Porque nós temos licenças que são pagas a 100% nos 4 meses e depois o 5º mês já não é pago a 100%. Na verdade, toda a licença é paga a 80%, depois mais os incentivos para a partilha, mas gostava de perceber se, de facto, os trabalhadores com salários mais baixos, da vossa experiência, tiram licenças mais curtas, isto porque uma das propostas é exatamente que a licença parental, no seu todo, seja paga a 100%, o que nos parece justo, e gostávamos de perceber se isto vai contribuir para que as pessoas, de facto, tirem a licença que querem tirar e não aquela que se vê incondicionada a tirar pelo pagamento. E isto também é muito relevante porque é verdade que já existem outras licenças, a licença alargada, etc., mas são licenças que não são pagas a 100%. A licença alargada, aliás, é um valor muito baixo e, portanto, só quem tem o privilégio de ter alguma folga financeira é que, de facto, consegue tirar essa licença alargada e, portanto, sendo a licença parental um direito das crianças, na verdade, estamos a discriminar crianças em função do rendimento dos pais. E isto parece-nos também altamente injusto. Depois, outra questão também em relação à desigualdade de género, e que são dados que nós não temos e gostávamos de perceber também se têm esses dados e ou se têm pelo menos uma percepção que tem a ver com a dispensa para a aleitação. A dispensa para a aleitação pode ser tirada por homens ou por mulheres e, portanto, gostávamos de perceber se têm dados relativamente ao número de mulheres e ao número de homens que tiram a dispensa para a aleitação e, portanto, com isso vem o seu horário reduzido. Da experiência que temos, serão mais mulheres a usufruir desta dispensa, mas gostávamos de perceber, porque isto também pode ser um fator a trabalhar para diminuir a desigualdade de género. Depois, gostávamos de perceber também que estratégias pensam que, e estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador, que estratégias podem ser implementadas para incentivar as empresas a verem a parentalidade e a incentivarem a parentalidade como um valor positivo e não como um constrangimento, como muitas vezes é apresentado, e de que forma é que se consegue, sobretudo nas micro e nas pequenas empresas, ajudar à gestão de trabalhadores que ficam de licença e, portanto, tem de haver uma coordenação entre trabalhadores que os têm a substituir. Portanto, de que forma é que poderíamos melhorar essa articulação? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E, terminada esta ronda pelos partidos, eu vou passar a palavra novamente aos nossos convidados, pela mesma ordem. Relembro que terão 10 minutos cada entidade para responder às perguntas dos senhores deputados ou para prestarem outra informação que achem pertinente para esta nossa matéria. Desta forma, passo então a palavra à CGTP, que está a seguir remotamente. Então, boa tarde aos senhores deputados novamente. O que é que nós nesta fase tínhamos para ainda acrescentar? Por um lado, lembrar que isto é de facto uma iniciativa de cidadãos e, portanto, que reflete um problema sentido pelas pessoas. E, por outro lado, também recordar que a competência e a iniciativa legislativa pertence à Assembleia da República e não à Concertação Social. Não há dúvida que os direitos de parentalidade em Portugal têm tido avanços positivos e, portanto, também consideramos que deve ser registado. Agora, aqui o problema não está tanto na lei, mas sim na efetivação destes direitos. O que observamos é que os trabalhadores que têm menores rendimentos são aqueles que também usam menos tempo para as licenças e quanto à efetivação destes direitos, de facto a precariedade laboral e a pressão exercida sobre os trabalhadores não tem contribuído em nada para o gozo destes direitos da parentalidade. E sobre isto era importante, por exemplo, dar ouvidos àquilo que a Comissão a CIT tem, aos processos que tem e o que tem a dizer sobre isto, sobre o cumprimento nos locais de trabalho, sobre estes direitos.
Por outro lado, também interessava agora dizer que a substituição de trabalhadores em gozo de licença está prevista há muito no Código de Trabalho e, portanto, é exatamente para isto e não para outras situações que servem os contratos a prazo, para substituir trabalhadores que estejam em gozo deste tipo de licenças. E isto não tem, portanto, a contratação de outros trabalhadores para substituir estes não tem propriamente custos para as empresas, como também se sabe. Depois, ainda em relação à conciliação e à necessidade da conciliação, também me parece que era importante lembrar aqui que, de facto, nós podemos repetir 100 vezes que é preciso tomar medidas para a conciliação. Mas, enquanto não tomarmos medidas para regular os horários de trabalho, reduzir os horários de trabalho, nós assistimos cada vez mais a trabalhadores a trabalharem ao sábado, ao domingo, em turnos noturnos, mesmo a introdução dos bancos de horas, das adaptabilidades, em nada têm, de facto, ajudado no cumprimento e na efetivação destes direitos e da conciliação familiar. E, portanto, é aqui que nós precisamos de acertar medidas para resolver os problemas, nomeadamente dos jovens que querem ter filhos e não os têm porque aquilo que veem e que encontram hoje no mercado de trabalho não são propriamente simpatias ao exercício destes direitos. Já para não falar nos baixos salários, que é a questão à cabeça que preocupa, de facto, as pessoas, porque, quer dizer, nós podemos falar muito na pobreza, mas só conseguimos perceber que os problemas da pobreza se combatem se houver melhores salários. E um casal de jovens hoje que não tem, de facto, dinheiro para fazer face àquilo que são situações básicas, não pensa em ter filhos ou não pensa em ter mais filhos e, portanto, é aqui que nós temos que verdadeiramente atacar. Portanto, em suma, e sobre o projeto que hoje nos traz aqui, apesar de considerarmos que a proposta é insuficiente para promover a natalidade e resolver os problemas com que se defrontam os pais e as mães trabalhadoras, a CGTP concorda com o alargamento da licença parental inicial, mas considera que o subsídio parental inicial deve corresponder a 100% da remuneração de referência do beneficiário e em todas as situações, e que a alteração do valor do subsídio deve ser extensiva aos trabalhadores em funções públicas, como já tínhamos dito anteriormente, sob pena da violação do princípio da igualdade. Disse. Muito obrigado. Passo então a palavra ao GT, que também está a acompanhar remotamente, os mesmos 10 minutos para responder aos senhores deputados ou para prestarem algum esclarecimento que achem pertinente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito obrigada pelas questões que nos foram colocadas, de uma forma também mais ou menos sucinta, porque de facto o tema tem as suas vicissitudes e dá-nos aqui alguma margem para alguma discussão e algumas propostas que podíamos elencar, mas talvez quando fomos questionados sobre de que forma é que poderíamos eventualmente pressionar para que houvesse um efetivo gozo das licenças parentais de forma equilibrada, talvez a obrigatoriedade de períodos em que tinham que ser por cada um dos progenitores, talvez dessa forma conseguíssemos então fazer com que os homens, porque os dados que temos não estão desagregados, como dizia também a senhora deputada Ana Bernardo, mas nós sabemos que a maioria das licenças, ou a maioria do tempo, é tirado por mulheres. E que, desde logo, há uma discriminação na altura da contratação das mulheres, depois também há discriminação quando sabem, ou quando a entidade empregadora sabe que está grávida, e depois o período todo posterior por poder usufruir esse direito que têm da licença parental inicial. Se achamos que essa obrigatoriedade da divisão de tempos iguais
impactando na organização das próprias famílias, se era o desejável, talvez não fosse, mas muitas das vezes, se não for por via da obrigatoriedade de medidas, não passamos das palavras aos atos e não conseguimos evoluir em sentido que, de facto, os homens tirem também a licença e não tirem só o que, de facto, é obrigatório e tirem para além do que é. Sabemos que essa discriminação existe, também sabemos que, culturalmente, Portugal, portanto, as mulheres têm tido sempre esta responsabilidade, mas e sabemos que também muitas vezes há discriminação para homens que não sendo obrigatório esse uso dessa licença, também há discriminação desses homens porque a tiram, e muito mais ainda, também foi levantada essa questão, para os homens que utilizam a dispensa para o aleitamento. Portanto, o caminho é longo, tem-se vindo a percorrer, mas às vezes é preciso imperativos legais para que culturalmente haja alteração na nossa forma de estar em sociedade e de estar, neste caso, no mercado de trabalho. Queria também referir que a percepção que nós temos, e a percepção, portanto, e ressalvo que de facto é essa percepção, mas que é fácil de se conseguir fundamentar, é que a maioria das trabalhadoras que têm rendimentos mais baixos, trabalhadores e trabalhadores, optam por tirar o período mínimo da licença parental. Porque se uma quebra de rendimentos de uma licença mais alargada para rendimentos médios pode ser significativa, sobretudo numa altura em que há acréscimo de despesa por via do nascimento de um filho e essas despesas que daí decorrem. Naturalmente que para trabalhadores com salários mais baixos essa diferença mais se sente. Em trabalhadores que sobra mesmo, não sobra salário, essa ponderação é feita e, de facto, há aqui também uma discriminação, talvez indireta, mas partimos desse princípio porque essa diferença de percentagem faz diferença no orçamento familiar. De facto, consideramos que este alargamento, e paga 100%, é importante, é mais uma medida que pode contribuir para o aumento da natalidade, sendo certo que não é a única, e haveria muitas, e foram algumas abordadas, mas poderíamos acrescentar mais algumas, relativamente a esse objetivo que eu acho que é imperativo para todos nós, em Portugal, e não só, considerando o enquadramento geográfico que temos, mas infelizmente continuamos a ter esta desigualdade de género por via desta opção da parentalidade, e que recai, como também tivemos a oportunidade de dizer na introdução ou na primeira intervenção que fizemos, recai sobretudo sobre as mulheres. Desde logo no recrutamento, na seleção, passando depois às questões da progressão e depois a montante nas questões da pensão que irão oferir. Acho que de uma forma assim geral, creio que, porque também houve algumas intervenções feitas por senhores deputados que umas tiveram perguntas, outras não, gostava também de referir que naturalmente que, havendo a falta de creches públicas para que se possam deixar as crianças quando se regressa ao local de trabalho, com valores que se consigam suportar ou gratuitas ou tendencialmente gratuitas. Essa oferta que é quase inexistente ou pouco inexistente, sobretudo para os primeiros tempos de vida, naturalmente que é mais um desafio para a natalidade. Relativamente... Houve aqui algumas questões que foram colocadas diretamente aos parceiros sociais empregadores.
mas parece-nos que talvez uma das formas de efetivar o gozo da licença parental entre ambos os progenitores talvez fosse através dessa imposição de gozo entre cada um por períodos alternados, mas o gozo de 50% do tempo por cada um, talvez fosse por aí, ou tendencialmente 50% cada um, talvez fosse por aí que se conseguisse transformar também a sociedade e as mentalidades, e aí já não havia esta discriminação que recai sobretudo perante as mulheres trabalhadoras. Vou passar então, se me permite, Sr. Coordenador, à minha colega para poder também complementar. Boa tarde novamente a todos. O que está aqui em discussão é o aumento do alargamento da licença parental para 180 dias. Ora, esse facto coincide exatamente com a recomendação da Organização Nacional de Saúde, que aconselha a amamentação exclusiva dos bebés até aos 6 meses de idade, sublinhando, através de múltiplos benefícios que resultam quer para os filhos, quer para as mães, o benefício do aleitamento materno para a saúde da mãe. Não está comprovado, mas está estudado que diminui em muito algumas doenças, no caso da mãe e também das crianças, o que comprovadamente traz um impacto económico no que respeita à redução de custos na área da saúde. Portanto, acho que é importante focarmos nos 6 meses, nos 180 dias e no alargamento e no impacto que isso economicamente vai trazer para o país, para as empresas e também para a relação mãe-filho. Portanto, a amamentação é fundamental e a partilha e o contacto dos primeiros 6 meses é fundamental para o bebê e para a mãe. Muito obrigada. Não sei se a Catarina Tavares tem alguma... Então, creio que por nossa parte, já demos as respostas, não obstante de podermos também enviar um contributo escrito para, de forma mais ou menos sumária, também fundamentarmos um bocadinho mais os contributos que demos hoje aqui de forma, nesta audição. Muito obrigado, é isso que eu ia pedir, toda a informação que tenham e que queiram enviar por e-mail, nós agradecemos e será de todo muito útil. Continuando com as entidades, eu passo então a palavra à CIP para dar a resposta então aos senhores deputados e fazer algum esclarecimento que acho pertinente, 10 minutos como tempo de referência. Temos que dividir o microfone. Uma partilha. Fazemos aqui uma partilha aos dois. De novo, boa tarde a todos. Eu creio que faço as questões que... Eu tiraria já 2 bissetrizes claras, faço as questões que nos foram colocadas. Eu acho que estamos mesmo a precisar de um estudo de impacto sobre esta matéria. Um estudo de impacto que permita não só ver os impactos, como tudo isto foi dito. E, na nossa perspectiva, cingimos ao projeto, ao projeto de lei que tínhamos aqui à frente. Esta proposta em concreto, que nos tinha duas ordens de argumentos. Como foi dito há bocado pela UGT, a amamentação era um deles, face à recomendação da Organização Mundial de Saúde. O outro era a natalidade, demografia, como queiram, a conciliação e os custos. E as perguntas que nos foram feitas essencialmente incidiram sobre isto. Portanto, um estudo de impacto para ver até que ponto é que, onde estamos, para onde queremos ir e qual o impacto que estas matérias podem ter. Respondendo já à sua questão, eu também, quando olhei para isto, consideraria desde logo um investimento, sem sombra de dúvidas, naturalmente. Mas, e onde é que estão as garantias desse investimento? Podemos analisar essa situação? Eventualmente o Sr. Deputado terá razão, mas estudemo-lo. Respondendo ainda à sua questão, e peço desculpa responder desde já, a CIP não fez um exercício enviesado. A CIP disse, quanto à natalidade, que estava, não é de hoje, é há muitos anos extremamente preocupada e que seria necessária uma estratégia séria de médio e longo prazo, onde todos os setores da sociedade portuguesa se identificam na concepção e empenham na concretização. Aqui não se exclui o PCP. Portanto,
fomos omnicompreensivos e temos sido omnicompreensivos relativamente à necessidade de uma estratégia para a natalidade. Eventualmente ou não, sim ou não, a precariedade, e aqui eu não entendo precariedade como eventualmente o Sr. Deputado está a entender, eu acho que é a duração do vínculo, poderá ter o seu impacto, ou não. Façamos um estudo, vejamos essa matéria. Pronto, esta era uma primeira bissetriz. A segunda bissetriz que eu tiraria também é que nenhuma palavra foi dada, talvez por ausência de um estudo de impacto, relativamente à necessidade de termos produtividade e empresas competitivas por forma a sustentar estas políticas públicas e estas opções políticas que tomamos. Com dados seria mais fácil, mas isto seria para nós importante, e não ouvimos uma palavra do vosso lado, seria importante também ter este quadro de sustentabilidade destas políticas e destas medidas serem tomadas num quadro de sustentabilidade que nos ponha salvaguardados de podermos vir a passar maus momentos por não podermos sustentar estas políticas públicas. Quanto ao... E agora passando às questões em concreto, tentando responder a todas, mas não conseguindo de certeza. Mas pronto, tentando. Eu não percebi, relativamente à questão do PSD, porque é que não são gozadas as licenças pelos pais. Eu percebi pais em geral, ou pelos pais papás. Pelos pais em geral. Eu penso que 3 fatores estarão aqui em causa. A complexidade do regime. Não é fácil. Eu podia ter ficado aqui mais 10 minutos a falar destes regimes todos, que no Código de Trabalho não são fáceis. Se calhar o primeiro de todos é a falta de conhecimento e informação, também, sobre as opções que são dadas aos pais, de poderem utilizar estas situações. Razões pessoais também, das quais não excluo não só a vida do casal, mas também os rendimentos, que não são altos, são baixos, a produtividade é baixa, os rendimentos não são altos, queremos melhorar esta situação toda e, portanto, eu elencaria estes fatores e dentro de cada um deles, se calhar, estarão muito mais fatores. Quanto à igualdade de género, lá está também a questão do estudo de impacto. Quanto ao Partido Socialista, bem, muito foi feito. Agora, nós percebemos que o alargamento das licenças e também percebemos que o trabalho que foi feito e a partilha e os níveis de partilha que agora são efetuados. Creio que 50% disse a Sra. Deputada. É verdade. Então temos feito um bom caminho, resta-se cobrir as causas. Mas, Sra. Deputada, temos aqui uma segunda dose. Os níveis de natalidade é que não têm aumentado. E o que nós queríamos era as duas coisas ao mesmo tempo. Uma partilha e os níveis de natalidade aumentar. Isso, pelo menos, uma das partes, uma das dimensões, fica, na nossa perspectiva, um pouco manca. E seria também necessário que, com uma política eventualmente alargada, conseguir o pleno. A partilha e o aumento da natalidade. Porque sem jovens, sem pessoas neste país, também pouco nos convirá à partilha, creio eu. Interessa-nos é ter aqui as duas situações ao mesmo tempo para assegurarmos a sustentabilidade da nossa sociedade. Fez-me mais perguntas. Quanto aos obstáculos que se colocam nesta matéria. Eu citei o estudo do INE e acho que nós não relevamos o suficiente. 3 em 4 respondentes indicaram não terem obstáculos à conciliação da vida profissional com a vida familiar. Ora, então temos que ver o que é que está a impedir isto de suceder. Porque se os próprios respondentes dizem, 80% dizem que a questão não pode estar só agarrada nos outros 20%. Portanto, temos que estudar isto, se calhar, com mais atenção. Quanto ao Bloco de Esquerda, aparentemente concordamos, não é? Nessa primeira dose, que é estas medidas aqui não aumentou a natalidade, resta saber quanto à amamentação os efeitos que poderão produzir. Lamento também que, portanto, se vemos isso nessa perspectiva, e nós fomos chamados aqui para nos debruçarmos sobre esta proposta em concreto, não nos vemos preocupados com o resto, ou medidas que permitam mitigar o impacto que isto poderá ter junto às contas da Segurança Social. Seria importante também termos sobre isso. Quanto ao Chega, como eu digo, a diferenciação relativamente aos pais no INE, já falei deste estudo, deste inquérito do INE, mas relativamente às creches, nós também apresentámos aqui um conjunto de propostas e que temos vindo a apresentar. O alargamento dos horários, as creches gratuitas e, portanto, ter todos esses sistemas de apoio que permitam uma maior conciliação e que não se registram
do lado das empresas, mas por outro lado, pela infraestrutura que está colocada, seriam extremamente importantes e creio que dariam um grande contributo. Quanto ao PCP, eu já me debrucei sobre a questão do investimento e também sobre a questão de, eu chamo-lhe a duração do vínculo, o Sr. Deputado chama-lhe precariedade, mas qual o seu contributo para esta situação? Isso poderíamos investigar e ver se realmente é da dimensão que o Sr. Deputado disse que era a maior de todas. Não sei. Preferia ter dados concretos para ver que, no âmbito do sistema da segurança social, se este é o fator com maior peso, ou se pode ser outro. Sim, mas o impacto. Eu creio que, no âmbito dos contratos a termo e contratos de trabalho temporários, tem descontos para a segurança social também. Portanto, o impacto que isso tem. Eu sei que depois me está a falar, eventualmente, na questão do subsídio de desemprego, mas com 6% de desemprego não sei se será esse o impacto. Eu até agora não deixo... LIVRE. Quanto ao LIVRE, a desigualdade de género. Bem, primeiro, eu creio que aqui a licença parental é um direito dos pais, trabalhadores, e não das crianças. Creio eu, para os empresários, eu não sei se isto, que também têm filhos, não sei se têm essas licenças. Não parece, se não forem trabalhadores. Portanto, é mesmo um direito dos pais trabalhadores, e assim deve ficar. Como eu disse, quanto à desigualdade de género, eu não sei se razões pessoais aqui poderão justificar, ou culturais mesmo, poderão justificar. Como disse a Sra. Deputada, a doutora Paula Bernardo, tem-se registado uma evolução nesse sentido. Mas dizer isso, que é tudo discriminação, não sei se ainda hoje, no mercado que temos, estará assim tão enraizado. Quanto às empresas, têm apostado, porque isso depende da sua própria sobrevivência, nomeadamente até ao nível da contratação coletiva, em medidas que permitam promover a vida familiar com a vida pessoal, mas também aproveitando a opção prevista na lei de conjugar licenças. E pronto, creio ter respondido a todos. Se eu excluí alguém, digam, por favor. Obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. E, por último, e não menos importante, passo então a palavra à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez. Eu vou tentar responder às várias questões. Foram muito ricas as vossas intervenções, de teor variável, mas muito ricas. Sobre o que a senhora deputada do PSD referiu, a pergunta que nos fez, quais os entraves ao gozo pleno de direitos de parentalidade. Eu penso que as razões são fundamentalmente de natureza, quanto aos rendimentos das pessoas e de natureza cultural. Nós não somos amigos da engenharia social e, portanto, qualquer ideia que aqui perpassou de que se deveria impor o gozo de licenças parentais é para nós não aceitável. E, portanto, não acreditamos que a mentalidade das pessoas que levaria os pais, homens, a gozar mais de licença parental deva resultar de imposição legal dessa obrigatoriedade. Até porque as imposições legais, quando a sociedade e as pessoas e a cabeça das pessoas está ao lado, resultam pouco. São tentativas bonitas, tranquilizam as consciências, mas resultam pouco. A senhora deputada enunciou uma questão que é uma questão quase proibida. Eu recordo que terá dito se o aumento da licença parental prejudica a igualdade de género. Suponho que referiu qualquer coisa desse tipo. Esta questão é quase proibida porque será que um alargamento, eu estou a fazer uma pergunta, será que um alargamento da licença parental levará com que os empregadores, ou melhor, os potenciais empregadores, portanto nem sequer são os mauzões que já empregam, são aqueles que queriam contratar, contratem menos mulheres? Um alargamento extraordinário das licenças parentais levará a que, humanamente, as pessoas... Porque é muito importante aquilo que eu referi. A substituição de um trabalhador em licença parental não é um exercício de custo neutro para a empresa. A empresa tem custo com a substituição. Ter um trabalhador habituado ao cargo, formado em trabalho há muitos anos, ou contratar uma pessoa precariamente para o substituir,
precariamente, sublinho eu, evidentemente que não é a mesma coisa. E, portanto, formulo a questão, não sei se era isso que a senhora deputada queria referir, o efeito perverso de um grande alargamento da licença parental. Sobre a questão da senhora deputada Ana Bernardo, do PS, sobre a partilha efetiva entre progenitores, remeto para a resposta que dei antes. Ou seja, eu acho que deve haver uma partilha efetiva entre progenitores, a igualdade de género, a igualdade na educação dos filhos, contribui para isso. Mas é verdade que, culturalmente, e por razões de rendimento que o Sr. Dr. Nuno Pescaia referiu, ainda são mais as mulheres que se dedicam à criação dos filhos, sobretudo nas idades menos avançadas. Dever-se avançar para uma imposição de gozo de licença parental dos pais homens, eu tenho dúvidas, nós não somos favoráveis a esse tipo de medida. Depois, o Sr. Deputado nos referiu as dificuldades que os pais encontram e os efeitos na sustentabilidade, na segurança social e nas empresas. Bom, realmente aumentos desproporcionados de licenças parentais têm efeitos na segurança social. Mas nós achamos, apesar de tudo, que se a segurança social existe para alguma coisa, existirá para apoiar este tipo de questões. O incentivo da natalidade é absolutamente essencial e, portanto, é importante que a segurança social sirva para isto, talvez às vezes de outras coisas para que deveria servir menos. Mas é importante que a segurança social apoie a natalidade. E, portanto, não somos contra, enquanto for sustentável, que se aumentem os apoios à natalidade e ao apoio dos pais e das mães na natalidade. O Sr. Deputado José Soeiro e o Sr. Deputado Alfredo Maia, suponho que é, disseram ambos, aliás já tinha sido referido por alto pela Sra. Deputada Ana Bernardo, o Sr. Deputado Alfredo Maia chegou a imputar-me uma não-verdade. Acusou-me de dizer não a verdade. É uma imputação que eu levo a sério. Mas então, para verificarmos se eu disse a verdade ou não, vamos falar de direito do trabalho. E então, falando de direito do trabalho, o que acontece é o seguinte. O artigo 140 da Constituição prevê exemplificativamente uma série de fundamentos da contratação a termo. A contratação de trabalhador em gozo de licença parental não consta dessa enumeração. Dirão os senhores deputados, e foi aqui referido por outros senhores deputados. Alguém disse isto, não sei se foi a CGTP, se a contratação a termo existe para alguma coisa, é para situações como esta. Claro. Fiquem sabendo que a fórmula que consta do número 1 do artigo 140 foi há muitos anos, ela vem de 1998, sugerida pela CCP. Ou seja, que os contratos a termo servem para satisfazer necessidades temporárias de trabalho pelo tempo estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. Mas o legislador sentiu necessidade de enumerar os motivos. Exemplificativamente, é certo, mas enumerá-los. E, portanto, que mal faz acrescentar expressamente este motivo aos motivos que admitem os contratos a termo? Se é tão claro que já lá está, então ponha-se preto no branco, que é para evitar que nos interstícios da lei do trabalho entidades fiscalizadoras possam perseguir empregadores em situações que não deveriam perseguir. E, portanto, é essa a razão da minha proposta e não de alguma maneira. De qualquer maneira, uma reflexão. Porquê é que a flexibilização das leis do trabalho é sempre algo que deixa em cabelos em pé a algumas pessoas? A flexibilidade na gestão dos recursos humanos da empresa é o elemento mais poderoso para que as empresas contratem mais, para que as empresas funcionem melhor, para que exista um aumento da competitividade e da produtividade. Não há razões para ficar com os cabelos em pé sempre que se fala em flexibilizar as leis de trabalho. Neste caso não é flexibilização nenhuma, os senhores admitem que já cá está, então ponha-se preto no branco, porque preto no branco não está. O que lá está é a substituição de trabalhador temporariamente impedido. E o trabalhador em licença parental, em rigor, não está temporariamente impedido. Isto não é um impedimento, é um direito. Depois, o senhor deputado do LIVRE refere a senhora deputada do LIVRE, peço desculpa, refere a melhora da articulação das políticas de parentalidade.
Tem toda a razão, senhora deputada. As políticas de parentalidade devem ser articuladas com outras políticas que favoreçam a natalidade. Não podem ser medidas isoladas, como já aqui foi referido várias vezes, penso que nomeadamente pelo meu colega da CIP, não podem ser, e pela senhora doutora Ana Vieira, não podem ser medidas isoladas que contribuem para combater a baixa natalidade. As medidas devem ser enquadradas com outras políticas, como a senhora deputada muito bem referiu. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas respostas e contributos. Damos assim por terminado as intervenções dos senhores deputados e dos nossos convidados, que agradecemos mais uma vez o ter estado aqui presentes e contribuir para o bom funcionamento deste grupo de trabalho. Mais uma vez, obrigado. Agora, só relativamente aos senhores deputados, só para dar uma informação relativamente às nossas reuniões da próxima semana, que será no dia 14, já temos a confirmação para as 11 da manhã, dia 14, terça-feira, de 5 entidades e para a tarde de 4 entidades. Eventualmente algumas podem vir a confirmar ou não. Também só dar outra informação, eu na próxima terça-feira não vou estar a coordenar os trabalhos porque vou estar no Parlamento de Jovens, vai estar a deputada Felicidade Vital, só para dar essa informação. Obrigado.